A Epopeia de Gilgamesh, a mais antiga narrativa conhecida da humanidade, foi escrita em tabuletas de argila por volta de 2100 antes da Era Comum, durante a terceira dinastia de Ur, na Suméria. Ela é tão antiga que espelha a nossa distância do século I. Se estamos no século XXI, ela pertence ao século XXI antes da Era Comum, aproximadamente. Seu relato do dilúvio, presente na 11ª tabuleta, é uma das versões mais bem preservadas do mito. Entretanto, aqui faço questão de abordar o mito por completo, porque é assombrosa a sua ressonância filosófica. Em comparação, a versão do dilúvio em Gênesis foi redigida em sua forma final por volta do século VI antes da Era Comum, durante o exílio babilônico dos judeus, embora possua tradições orais e fontes textuais mais antigas, como o documento sacerdotal e o Javista. Embora eu esteja focando no poema épico de Gilgamesh, ressalto que ele não é a única versão do mito, nem mesmo na cultura mesopotâmica. Contudo, o mais crucial na comparação é que os mitos parecem oferecer mensagens opostas. O mito mesopotâmico aponta para a aceitação da mortalidade em um mundo trágico. O mito bíblico reformula a história e diz: não tem nada de trágico, é uma inteligência divina purificando o mundo, tá tudo em seu lugar. A epopeia de Gilgamesh começa em Uruk, uma cidade antiga e próspera, governada por um rei poderoso, mas arrogante e tirânico, Gilgamesh. Ele é 2/3 divino e 1/3 humano, e seu poder é imenso, mas seus súditos clamam por alívio de sua tirania. Para balancear sua força, os deuses criam Enkidu, um homem selvagem, tão forte quanto Gilgamesh, para desafiá-lo. Quando Gilgamesh e Enkidu se encontram, começam como inimigos, mas após uma batalha épica, acabam se tornando grandes amigos. Juntos, eles partem em aventuras ousadas, derrotam o monstro Umbaba, guardião da floresta, e matam um touro celestial, enviado pela deusa Ishtar. Essas conquistas, no entanto, enfurecem os deuses, que decidem punir Gilgamesh. Enkidu é condenado à morte, e sua perda devastadora faz Gilgamesh confrontar sua própria mortalidade. É aí que ele vê o abismo. E como disse Nietzsche, em Além do Bem e do Mal, podem falar comigo, vocês conhecem. Quem luta com monstros, que se cuide para não se tornar um monstro ao fazê-lo. E se olhar por longo tempo para dentro de um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Gilgamesh lutou precisamente com monstros e olhou o abismo, e precisamente o abismo olhou para dentro de Gilgamesh. Agora veja só uma passagem da tábua 9 da epopeia, em que Gilgamesh constata a sua mortalidade. Repare na ressonância filosófica deste poema de 40 séculos atrás. É algo que vai te deixar perplexo. Aqui vai. Gilgamesh a ela disse a taberneira: Enkidu, amigo meu, que nos unimos e subimos o monte, o touro pegamos e o touro matamos. Tocamos Umbaba, que a floresta de cedros habitava. Na passagem dos montes, matamos leões. A taberneira a ele disse a Gilgamesh: Se tu e Enkidu sois os que o guarda matastes, tocaste Umbaba, que a floresta de cedros habitava. Na passagem dos montes, matastes leões. O touro pegastes e o touro matastes, que do céu desceu. Porque consumidas te estão as têmporas, cavada tua face, desafortunado teu coração, aniquilada tua figura. Há um luto em tuas entranhas. A de quem chega de longe, tua face se iguala. Com frio e calor está queimada tua face, em uma face de leão, te tendo posto vagas pela espécie. Gilgamesh a ela disse, a taberneira: Porque consumidas não estariam as têmporas, não cavadas a face, não desafortunado o coração, não aniquilada a figura, não haveria luto em minhas entranhas. A de quem chega de longe, minha face não se igualaria. Com frio e calor não estaria queimada a minha face, e uma face de leão, me tendo posto, não vaguearia pela estepe. Ao meu amigo, mulo fugido, asno dos montes, pantera da estepe, a Enkidu, amigo meu, mulo fugido, asno dos montes, pantera da estepe, ao amigo meu que o amo muito, comigo enfrentou todas as penas. A Enkidu, amigo meu que o amo muito, comigo enfrentou todas as penas. Atingiu-o o fado da humanidade.
Por 6 dias e 7 noites sobre ele chorei. Não entreguei ao funeral até que um verme lhe caiu do nariz. Tive medo, a morte temi, vago pela estepe. Um abismo de tempo nos aparta de Gilgamesh, mas uma mesma condição, uma mesma aflição nos irmana. Nós que somos mortais, nós que o abismo vemos. Desesperado para evitar seu destino e buscar a imortalidade, ele embarca em uma jornada até os confins do mundo, em busca de Utnapishtim, o único homem que foi concedido a vida eterna após sobreviver ao grande dilúvio, uma história que antecipa a de Noé, conforme vimos. Ao encontrar Utnapishtim, Gilgamesh aprende que a imortalidade é um dom divino e inatingível para os humanos. Utnapishtim, então, conta a história do dilúvio, revelando como os deuses destruíram a humanidade em um cataclismo, mas ele foi salvo devido à sua sabedoria. Gilgamesh é desiludido, mas retorna a Uruk, onde finalmente aceita a inevitabilidade da morte. Ele reconhece a importância de deixar um legado e, ao olhar sua cidade, compreende que sua verdadeira imortalidade reside nas grandes realizações e na construção de um futuro para seu povo. Aqui vai outra passagem da Tábua 10. Tive medo, a morte temi, vago pela estepe. O caso do amigo pesa sobre mim. Um longo caminho vago pela estepe. O caso de Enkidu, amigo meu, pesa sobre mim. Uma longa jornada vago pela estepe. Como calar, como ficar em silêncio? O amigo meu que amo tornou-se barro. Enkidu, o amigo meu que amo, tornou-se barro. E eu, como ele, não me deitarei e não mais levantarei de era em era? A epopeia termina com Gilgamesh compreendendo que a busca pela imortalidade é vã, mas que a vida, com todos os seus defeitos e significados, é um presente precioso. Ele se torna um governante mais sábio, respeitado por seu povo, e encontra paz na aceitação do ciclo da vida e da morte. Me intriga a diferença de lição desta história com a história de Noé, e é a este ponto que eu queria chegar com vocês neste vídeo. De uma maneira nietzschiana, podemos acusar os sacerdotes do exílio judaico de interpolação de um mito ancestral para favorecer seu novo ideal, o que o Nietzsche chama de inversão de valores. Sem, é claro, depreciar o mito judaico-cristão também, como eu disse antes. Era mais interessante para o sacerdote, para assegurar seu poder social, se ele contasse às pessoas que havia um Deus bom por trás das tragédias como o dilúvio, e que se elas se comportassem, esse Deus iria recompensá-las. Veja meu vídeo sobre o anticristo de Nietzsche para compreender a fundo o parasitismo do sacerdote e sua inversão de valores. Em suma, a epopeia de Gilgamesh é uma história que afirma a vida, um registro de antes da inversão de valores. A história de Noé, embora profunda e também relevante, poderíamos dizer que calunia a vida a partir de uma interpretação nietzschiana. Gilgamesh, assim como Aquiles, heróis anteriores à moral dos escravos, como diria Nietzsche sobre a moral judaico-cristã, abnegam a imortalidade e abraçam a mortalidade a partir da consciência do sofrimento e da morte. Reparem como o movimento é oposto. Os autores judaicos fazem Noé viver 900 e tantos anos, quase que tornando-o imortal, recompensando-o pela virtude. Já a história de Gilgamesh é muito mais humana, porque ele não vira imortal, ele abraça sua mortalidade. É uma história muito mais sublime e verdadeiramente humana, a partir do momento que ele abraça sua condição a partir da consciência do sofrimento e da morte. Abnega a pretensão de imortalidade. É impressionante como as principais histórias são sobre autoconhecimento, um processo que envolve a consciência da morte e do sofrimento. A tragédia grega com Édipo Rei, com Prometeu acorrentado, as epopeias de Homero, as obras de Hesíodo falarão muito disso. Então são duas visões a partir do mesmo mito estrutural.